São 5 os sentidos: olfato, tato, audição, visão e paladar. Cada um deles se encontra limitado a certos ajustes nos seres humanos. Nossas células olfativas distinguem geralmente os odores agrupados. Não somos capazes de identificar pelo cheiro, um por um, todos os elementos químicos de uma substância. Nosso tato se restringe ao toque nos objetos que obedecem à nossa mesma estruturação molecular. Não podemos, por exemplo, segurar a luz. O ouvido humano ouve os sons que vibram entre 20 e 20 mil vezes por segundo. Até os elefantes e baleias ouvem melhor. As cores que cabem em nossa retina são as do arco-íris, embora o espectro se estenda abaixo do vermelho e acima do azul. Raios infravermelhos e ultravioletas afetam a pele, mas são invisíveis aos olhos. As papilas gustativas, como analisadores químicos, também não captam todas as infinitas sutilezas dos sabores. A maioria de nós fica apenas com doce, salgado, azedo, amargo. Nossos sentidos físicos não bastam nem mesmo para a percepção do universo material em que nos movimentamos, que dirá daquele espiritual que o transcende. Precisamos da sensibilidade, que é um sentido da alma. Feche os olhos, respire fundo, abra o coração. Ou se permita mergulhar na doçura inocente do olhar de uma criança. Pare um pouco para apreciar a lua e as estrelas, ou as miúdas flores do campo. A natureza, exuberante, dá testemunhos diários de Deus. Mas principalmente procure olhar para o sofrimento do mundo. A sensibilidade é uma das pontes para o divino, por ser também uma ponte para o próximo. Na tradição africana se diz que não adianta procurar Deus do lado de fora. Ele habita o coração do homem, quer dizer, em sua capacidade de sentir. Para enxergar mais largos os horizontes da vida, é preciso alargar os sentidos. Sempre que possível, ouça com atenção as pessoas, olhe para elas com candura, toque-as com afeto e, principalmente, procure ser sensível às suas dores, sonhos e desejos. É da literatura infantil que vem a mais doce expressão dessas verdades. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Boa noite a todos. É com muita alegria e com muito prazer que nós estamos aqui realizando mais uma tarefa que é de responsabilidade da União Espírita Redenção. Para você que está sintonizado agora com a gente, né, daqui, de longe, bom dia, boa tarde, o Evaldo que costuma entrar, para os nossos companheiros da União Espírita e para todos os nossos irmãos que estão nesse momento e escolheram, nesse momento, estar conosco. Nós vamos já pedir e lembrar no comecinho da nossa fala, da nossa exposição, para que você pegue a sua garrafa com água, o seu copo, coloque aí do ladinho, enquanto a gente vai falando, e depois nós vamos pedir que essa água seja magnetizada com os fluidos salutares da saúde, da esperança, da alegria, enfim. Eu espero que você esteja muito bem, que a sua família esteja bem, para que nesse momento a gente possa fazer essa reflexão juntos. Eu vou ler uma página que é do Pastorinho e resume bem o que a gente vai conversar hoje. Os conselhos ajudam, não há dúvida, mas não se esqueça de que a solução dos nossos problemas está dentro de nós mesmos. Na voz silenciosa de nossa consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Não se deixe enganar. Só você será o responsável pelo caminho que escolher. Ninguém poderá prestar contas por você. Procure, portanto, viver acertadamente,
de acordo com a sua consciência. Então nós vamos nesse instante serenar os nossos corações, para que a gente possa alinhar o nosso pensamento e perceber os fluidos salutares, a energia, e poder agradecer a Deus, nosso Pai, a espiritualidade maior, a Jesus, que está junto de nós nesse instante. Que cada família possa sentir o abraço, o acalento, a esperança, a energia salutar nesse momento. E é em teu nome, Jesus, que nós vamos aqui conversar e falar um pouquinho da tua mensagem. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja. E hoje, nós, pelo livre-arbítrio e a livre vontade de escolha, nós definimos que vamos falar sobre o livre-arbítrio, a vontade, a liberdade, que está lá no Evangelho, no capítulo 5, o item 4, 6 e 7. Nós vamos falar da lei de ação e reação. E eu coloquei aqui essa página porque é uma das primeiras páginas lá do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá na introdução. Olha que página que ela diz assim para nós: é um código divino, constitui uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça, é um roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. É um código de moral universal sem distinção de culto, de cor, de raça, de credo. Essa página está inteira lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente ainda coloca e lembra que a doutrina espírita, nos dias de hoje, não só tem um levantamento da ponta desse véu, a gente já tem quase o véu inteiro levantado sobre a vida futura, né, de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui. Então a doutrina, ela vem nos ensinar, ela vem nos esclarecer, e de quando a gente está aqui, a gente já tem mais do que essa pontinha do véu levantado. Então nós vamos agora para o próximo aqui. Existem duas leis que regem grandemente o universo físico e o psicológico, que é a lei de ação e reação e a lei de ritmo e equilíbrio. Nós vamos ficar aqui nessa lei de ação e reação. A terceira lei de Newton afirma que a toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. E essa ação e reação, ela acontece em tudo que a gente faz. Às vezes passa muito despercebido, mas quando a gente anda, quando a gente caminha, a gente empurra o chão e uma força contrária nos empurra para frente e a gente tem o caminhar. E assim é na nossa vida. Tudo que a gente faz, tudo que você faz para o outro, para o próximo, volta para você. Às vezes, igual ou com maior intensidade. Então, tudo que você está pensando, tudo que você está fazendo, ele vai voltar para você com certeza, que isso é uma lei divina. E aqui, então nós vamos focar aqui na liberdade e responsabilidade. O que é liberdade?
como usar essa liberdade, o que é a responsabilidade, o que é o livre-arbítrio, como a gente usa, se a liberdade, então onde que está esse limite? O que a gente pensa a liberdade com responsabilidade, com livre-arbítrio? Se o homem goza da liberdade de pensar, goza igualmente da liberdade de realizar, de fazer. Então, tudo na nossa vida, com a liberdade que a gente age, nós estamos trabalhando, com certeza, para as boas resoluções, para as boas atitudes e para a nossa evolução e para a nossa felicidade. É de acordo com a liberdade, de acordo com esse senso de responsabilidade que eu tenho, que eu uso o livre-arbítrio, é que eu vou realizando, que eu vou progredindo na vida, progredindo espiritualmente, crescendo, é através da liberdade que a gente tem. Por exemplo, você que está aqui agora, que teve a liberdade de escolha, através do livre-arbítrio que você tem, de estar nos ouvindo, de estar aqui aprendendo um pouco mais. E a responsabilidade junto. Ninguém obrigou, ninguém pediu, você, pela liberdade, entrou, e pela vontade está aqui conosco. Pelo livre-arbítrio, a sua livre vontade, você optou por ficar aqui esses momentos. Então, a liberdade, nós temos a liberdade de ação, a liberdade de agir, de fazer. Nós temos a liberdade da vontade, a liberdade de querer, a liberdade de pensar. Então, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, é pela liberdade que nós temos. Então, eu sou livre para escolher, eu sou livre para tomar as minhas decisões, mas automaticamente toda ação tem uma reação. Então, quando a gente trabalha tudo isso aqui junto, a gente está trabalhando e buscando a nossa felicidade. Por quê? De acordo com o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de pensar, a vontade que a gente tem e o querer que a gente tem, se a gente decidir por escolhas não agradáveis, que eu posso escolher caminhos que vai me trazer dores e sofrimentos, que vai me trazer angústias, que vai me trazer dificuldades que eu vou ter que sanar mais ali na frente, ou agora, ou nas próximas reencarnações, mas depende da minha decisão, da liberdade que eu tenho. Se eu optar por esse caminho que não me traz a felicidade, eu vou reparar igualmente. Esse caminho que só depende de mim, a escolha que eu fizer. Então, nós vamos conversar aqui hoje um pouco, esse livre-arbítrio, que ele é um atributo da criatura humana. Sem ele, o homem seria uma máquina parada no tempo. Então, a gente tem as duas estradinhas. Eu sempre falo que a gente tem o caminho do bem e o caminho do mal. E Deus nos criou simples e ignorantes. À medida que a gente vai crescendo, vai evoluindo, a nossa liberdade e a nossa responsabilidade, que elas andam juntas, atreladas, não tem jeito, uma fora da outra. E o nosso livre-arbítrio, a gente vai escolhendo. Às vezes, até já me perguntaram, é muito estranho, liberdade, mas eu tenho liberdade, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu tenho um livre-arbítrio que me segura. Que liberdade tolhida é essa? Não é uma liberdade tolhida, é uma liberdade com responsabilidade, usando do livre-arbítrio, que é um atributo do espírito que faz com que o ser humano busque a verdade. Olha que perfeição. Porque, mas o que é a verdade? A verdade é algo que quando você faz, você sente bem. A verdade é quando você tá feliz, é quando você está dividindo a alegria, mas a alegria de sentir
uma presença, de sentir as suas realizações e ações, que é do bem, porque isso tem um retorno. É sentir a presença de Deus dentro de nós. Então, esse é o caminho que a gente tem a certeza que nós estamos no caminho certo, usando a liberdade, a responsabilidade, junto com o livre-arbítrio, e optando por um caminho que vai trazer a conquista da nossa felicidade. Porque a felicidade, ela está também atrelada a tudo isso que a gente está falando. Então, à medida que a gente evolui, à medida que a gente vai crescendo, mais esse senso de responsabilidade a gente vai desenvolvendo, porque a gente sabe, tem a certeza que tudo que você faz volta para você. A ação está nas nossas mãos. Lá no livro O Céu e o Inferno, tem lá o Código Penal da Vida Futura, e ele diz que tudo que você faz, você vai reparar. E para reparar, nós passamos por 3 etapas. Quais são essas etapas? Nós passamos pelo arrependimento. Poxa, eu fiz isso aqui, não deu certo, está me doendo a consciência, está me doendo o espelho da alma. Então eu arrependi. Só arrepender vale? Não, não vale. Então eu preciso reparar o mal que eu fiz. Então eu passo pela reparação, depois pela expiação. A gente tem esses 3 pilares. E quando a gente comete um erro, a gente vai reparar. E isso tá na nossa consciência. Essa expiação é o quê? É assumir o lugar do outro. É sentir o que o outro está sentindo. É assim que a vida processa. É assim que a vida tem esse processo educativo para nós. Para que a gente possa sentir, o trabalho, né, de empatia. Nunca se falou tanto de se colocar no lugar do outro, mas quando você já feriu, já errou, aí você vai passar pelo mesmo caminho. E aqui cabe bem a gente lembrar da história do Quincas. É um amigo e trabalhou com o Chico. E ele era um contador. E durante um dia, entraram no escritório dele e levaram tudo que o Quincas tinha. De computador, telefone, mesa, armário, fichário, roubaram tudo. Quando olharam para aquela sala, não tinha mais nada para roubar, eles olharam um para o outro e disse: só roubar, não tem mais nada para levar? Vamos destruir isso aqui? Destruíram tudo. E o Quincas, quando chega, que se depara com aquele quadro, claro que é desolador, claro que é triste. E ele fica muito angustiado, aborrecido. E passa o dia. E à noite, naquele dia, tinha reunião com o Chico. E quando ele chega, que ele vai entrando, está lá o Chico para receber o Quincas. E o Quincas ali cabisbaixo, né? E vai o Chico: o que foi, Quincas? Por que você está assim? O que aconteceu? E o Quincas passa para ele, conta tudo que tinha acontecido com ele. E aí o Chico, só de falar no Chico, a gente já parece que já tudo se resolve, né? A gente já sente a presença dele. E ele, naquele colo, naquele jeitinho, naquele ombrinho, aquele abraço que ele dava, aquele aconchego, aquele carinho, aquele dengo. Então ele abraça o Quincas e ele, depois de ter falado a história, tudo, aí Chico fala para ele: ô meu irmão, mas é tão bom devolver. Então, tudo que nos acontece, está tudo certo, não tem nada errado. Por quê? Porque tirar dos outros dói? Não, não dói, né? Mas devolver dói. Quando você rouba, dói. Mas você reparar, dói. Então, são os processos educativos que a gente tem de reparar. A vida é perfeita do jeito que ela tem que ser.
Hoje eu traio, amanhã eu vou ser traída. Hoje eu falo de alguém, denigro a imagem de alguém, amanhã vão denigrir a minha imagem. É a lei de ação e reação. Tudo que vai, volta, né? Então, tudo que a gente faz, minha gente, só vale a pena a gente fazer o bem, né? Jesus ensinou isso a cada passo, a cada minuto. Quando Simão, né, Pedro, corta ali a orelha do soldado, e aí Jesus vai lá, cata lá a orelhinha, né, dá uma sopradinha, porque caiu na terra, aí dá lá e coloca no lugar, tá lá a orelha do soldado. E ele diz: Simão, embanha a tua espada com o mesmo ferro que fere, serás ferido. Guarda, embanha aí a tua espada. Então, Jesus estava sempre, sempre ensinando em toda a passagem dele, né? E às vezes a gente, nesse movimento tudo, às vezes a gente fica assim, poxa vida, mas estão, mestre, como assim? Estão falando muito mal de mim, né? Eu não posso lá, assim, nem um tapinha no pé do ouvido dele, só para passar essa raiva minha. E aí o mestre diz: calma, e ora por ele. Mestre, mas fulano me feriu muito. Eu não posso dar nenhuma pegadinha no colarinho dele assim, nem um pouquinho. E aí Jesus, sem agressão, perdoa. E perdoa 70 vezes 7. Olha aí como é o ensinamento, né? O jeito que a gente tem que tentar, pelo menos, viver. E esse livre-arbítrio é muito legal, porque a gente tem essa livre escolha. Eu posso fazer ou eu posso não fazer, mas quando eu tenho a consciência, quando eu tenho a liberdade de pensar, quando eu tenho a responsabilidade, eu tenho também um pouco de inteligência. Não, eu não quero isso para mim, né? Eu não quero só viver bem, porque viver bem já é do espírito. Todos nós queremos viver bem. Eu quero viver bem, você, por quê? Porque a gente já vem arrastando esse viver bem desde lá do mineral, do vegetal, a gente já vem escolhendo, sabendo, e hoje a gente também, todos nós queremos viver bem, mas o momento hoje é viver o bem, é muito diferente. E é isso que Jesus veio nos ensinar. E aqui na frente nós temos, que a gente até já falou, que nas nossas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que vai se desenvolvendo e muda com o passar do tempo, as nossas faculdades vão melhorando, vamos evoluindo, então a gente vai tendo essa liberdade com essa responsabilidade que vai trazendo a nossa felicidade. Toda a liberdade que a gente tem, toda a responsabilidade e o nosso livre-arbítrio, quando a gente age de uma maneira que causa dor alheia, que causa dor no próximo, claro que eu estou infringindo a lei divina. E aí a vida tem os mecanismos de fazer a gente reparar tudo isso, né? Então, vamos aqui. Opa, passou mais. A liberdade é a condição necessária da alma humana, que não poderia construir o seu destino caso não a desfrutasse. A gente tem essa liberdade e nós somos os construtores do nosso destino, com certeza. A única coisa que Deus não interfere em nós, em nada, é no nosso livre-arbítrio. Ah, mas podia a gente saber, eu podia não saber o que eu fiz, o que eu tenho que fazer. Não, qual é o mérito? Porque as leis nós já sabemos, o código divino nós já temos. Nós estamos debaixo dessa bandeira. Então agora o compromisso e a responsabilidade é nossa, as nossas escolhas e decisões estão nas nossas mãos, né? A liberdade e a responsabilidade estão sempre juntas.
no ser e aumento com a sua elevação. Olha, a liberdade é tanta que a gente tem, mas eu posso chegar, por exemplo, numa concessionária e a liberdade me permite isso. Eu sou livre, eu vou numa concessionária e quero comprar um carro, trocar um carro. Um que eu dou conta de pagar? Não sei. Será que eu tenho essa responsabilidade? Eu vou, olho um carro, não, esse aqui eu posso, eu sou livre, estou aqui e vou escolher. Eu vou escolher um que eu vou pagar R$ 200 a mensalidade. Não, mas esse aqui é mais legal, me atende assim, assado. Eu vou comprar esse aqui que é 700 a mensalidade aqui, né? Os boletos. E aí, eu vou causar o quê? Se o meu orçamento dá para eu pagar 200 e a minha responsabilidade, o meu senso crítico me chamou para que eu, né, posso pagar aqui 200. Mas eu tenho livre-arbítrio. Se eu quiser, eu compro um que está lá de 1.000. Tudo bem, você pode fazer isso, problema seu. Mas e aí? O que você vai trazer para você? Desconforto, descontrole, dificuldades na sua casa, no seu convívio, com quem você está vivendo. Então, à medida que a gente evolui, olha ali, a gente vai tendo essa responsabilidade aumentada, né? E o nosso livre-arbítrio a gente vai usando com mais inteligência. É a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e a moralidade. Ok, a gente já sabe disso, né? Sem a responsabilidade, o homem não seria mais do que um autômato, um joguete de forças ambientais. A noção de moralidade é, pois, inseparável da liberdade. Então, quando a gente fala, minha gente, é muito bacana isso que a gente está conversando, porque quando a gente fala dessa liberdade, vamos frisar bem, é o que nos coloca num caminho de crescimento e de felicidade, né? E é a nossa relação com Deus, ela determina todas as outras nossas relações. Sabe por quê? À medida que eu me relaciono com Deus, que eu estou usando ali a minha vontade, a minha responsabilidade, o meu livre-arbítrio de buscar, de deixar sentir, de me relacionar com Deus, eu me relaciono primeiro melhor comigo mesmo. Porque para eu me relacionar com o próximo, para eu trabalhar e ser empático, me colocar no lugar do outro, eu tenho que me relacionar bem com Deus e bem comigo mesmo. Eu tenho que entender e aceitar as minhas dificuldades, os meus erros, as minhas deficiências, todos os empecilhos que eu tenho, tudo que eu sinto, se eu sinto raiva, rancor, mágoa, todos os meus, eu tenho que me aceitar primeiro. Eu me aceitando, eu vou entender o outro, porque se eu não me aceitar, se eu não compreender a mim, não permitir eu saber que eu tenho tudo isso, essa dificuldade, como que eu vou entender a dor do outro? Então, quando eu me relaciono bem com Deus, eu trabalho a minha autoestima. Se eu não me relaciono bem, se eu vou numa festa, por exemplo, tá todo mundo lá de social e eu entro de jeans, eu falo, poxa, eu tô mal, né? Se eu me relaciono bem, é isso que é eu me relacionar comigo mesmo. É eu estar bem, é eu me sentir essa autoestima. Ou se eu sinto a baixa estima, sou eu me relacionando comigo, né? Lá na parábola do filho pródigo, tem um relacionamento ali, os dois estão afastados de Deus. O que foi embora e o que ficou, porque era egoísta também. Estava ali sofrendo. Então, essa lei de ação e reação, quando a gente se aceita, quando a gente se relaciona bem com Deus, a gente entende que fazer a caridade é o maior presente que a gente pode dar para nós mesmos. É um presente que a gente está nos ajudando e não ajudando aos outros, né? Então, quando a gente vai se relacionar dentro de casa, com o próximo, não importa, esse relacionamento, ele pede indulgência,
ele pede perdão, ele pede benevolência. Benevolência para entender o erro do outro. E para isso eu preciso usar da minha responsabilidade, do meu livre-arbítrio. Eu preciso usar para a minha liberdade. Quando eu uso isso com responsabilidade e vou relacionar com o outro, se eu vou com o outro, eu posso ter certeza que o outro é imperfeito. Não existe ninguém perfeito no nosso planeta. Nosso planeta de provas e expiações. Então eu devo entender isso aqui, é um tripé do bom relacionamento, né? Trazendo esse senso crítico sempre, de responsabilidade, de liberdade que eu tenho de escolha. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente sabe que tem uma reparação de tudo isso. Então vamos lá. Quando resolvemos fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a nossa consciência sempre nos cobra. Ela nos alerta. É um sinalzinho aqui. Ela vai nos aprovar ou ela vai nos censurar. A nossa consciência é um espelho da alma. O espelho, ele foi criado mais ou menos no século XIV. E você já viu que é muito difícil. Eu não sei se tem alguém que sai de casa sem fazer uma consultinha com o espelho. Deixa eu ver aqui com a minha liberdade, meu livre-arbítrio, eu fiz isso e isso, deixa eu ver quantas vezes eu arrumei aqui hoje para ver se está tudo em ordem, quando a gente sai de manhã ou volta, enfim, quantas vezes você consulta o espelho? Ele existe desde os palácios até a casinha mais simples, tem um espelho, e a gente não sai sem consultar, né? E a gente sai de casa sem consultar o espelho da nossa alma. Deus criou um espelho, que é a nossa consciência. Não sai de casa. Quando eu falo sair de casa, sair da nossa casa mental. Expandir a nossa consciência, pensar e ouvir. Porque quando a gente está ali, pensando em fazer alguma coisa, eu posso estar pensando e querendo fazer o errado. Mas a consciência te cobra. Não vai. Isso aqui vai dar errado. Aí você tem o livre-arbítrio. Mas eu quero. Então vai. Depois a vida vai te colocar no caminho para reparação. Então tá aí. Vamos ouvir mais a nossa consciência. Olha, apesar dessa voz íntima que nos alerta, que sempre a gente usa o que foi decidido pela nossa vontade ou pelo nosso livre-arbítrio, ali. Eu decido. Eu estou aqui numa dúvida. Será que eu vou, não vou? Será que eu faço isso, não faço? E agora? Meu Deus, me ajuda. Às vezes a gente fala, poxa, papai do céu, não dá para pôr aqui uma setinha, um neon alaranjado? Não, não dá. Porque a gente tem um livre-arbítrio. A gente tem o merecimento ou não. Então, esse vou, não vou, eu decido. Eu tenho o poder de decisão. E aí eu me coloco no lugar do outro. O que eu vou fazer, o que eu estou pensando, eu vou prejudicar alguém? Não. Eu vou fazer isso com alguém, vai dar errado? Não. Vai ser bom para mim, bom para o outro? Vai. Então eu vou fazer. Parece que nos dias de hoje está muito longe isso, né? Mas não tem problema. Está tudo muito certo, né? Tudo que acontece está muito certo. Então vamos lá. Dentro dessa lei de ação e reação, nada nos coage nos momentos de decisões próprias. Daí ser correto afirmar que somos responsáveis pelos nossos atos? Que somos os construtores do nosso destino? Com certeza, nós já falamos isso, e nós somos os construtores, sim, do nosso destino. Nós temos o livre-arbítrio, pode ser desse modo definido como a faculdade que tem o indivíduo de determinar sua própria conduta, ou seja, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Minha gente, a gente tem tanta liberdade
a gente peleja tanto para não ser pessoas arbitrárias. Eu não quero ser arbitrário, né? É que impõe a sua vontade, está impondo. Não, eu não quero. A gente luta para isso. Então a gente luta, a gente tem esse livre-arbítrio e nós temos uma liberdade. Ah, mas eu sou livre, né? Eu sou livre e tenho responsabilidade. E eu tenho a liberdade de escolha. Por exemplo, eu sou livre, mas um tabaco, você tem a liberdade, você tem a responsabilidade, você tem um livre-arbítrio. E você é um escravo do vício. Você é um escravo do álcool. Né? Ah, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho livre-arbítrio, eu escolhi o álcool. Então você não é livre. Você é um escravo do vício. Ele te traz tudo de ruim. Uma pessoa que bebe, ele tem dupla face, dupla personalidade. Vamos falar assim, ele é um vira-folha. Uma pessoa que bebe sem beber, ele é uma pessoa, às vezes a gente conhece e fala tanto, nossa, sem beber é uma outra pessoa. Ele é incrível e quando bebe é uma outra pessoa, vira-folha mesmo. Então ele é escravo do seu vício. Olha a importância do nosso livre-arbítrio, da determinação nossa, da vontade nossa, para que a gente possa vencer as nossas imperfeições. Aqui, minha gente, ele ainda aceitar que se a vida fosse guiada por um determinismo, não valeria a pena, né? Então, seria uma maneira muito ingênua, muito infantil de pensar, muito simplória, que se o homem, então, não fosse um ser pensante, não pudesse tomar as decisões, as resoluções, não pudesse interferir no progresso, e não é isso que acontece, né? Então, nós vamos aqui, nós seríamos apenas uma máquina robotizada, irresponsável, à mercê dos acontecimentos. E aí nós estaríamos estagnados, na estaca zero. Não teríamos saído do comecinho. Então, quando ele fala aqui, deixa eu só sair daqui, para o próximo, o livre-arbítrio, a livre vontade, que tem o espírito de agir, exerce-se principalmente na hora das reencarnações. Olha que legal. Quando a gente está em estado de espírito, na erraticidade, desencarnados, por que a gente exerce mais essa livre vontade? Então eu posso exercer principalmente na hora das reencarnações. Eu posso escolher a minha situação social, a minha condição social, a condição da minha família. Eu posso escolher onde eu vou reencarnar, se eu sou livre na hora das reencarnações, mas esse espírito que está escolhendo, que está exercendo o livre-arbítrio, que vai escolher a família na hora de reencarnar, ele também sabe de pronto que ele vai ter a oportunidade de crescimento, de evoluir, de trabalhar para buscar a felicidade, mas ele sabe também que vai ter a oportunidade de reparar os erros, de despir os preconceitos, as más tendências. Ele sabe o que ele vai encontrar na escolha, na vontade de reparar o que ele precisa. Então é com livre-arbítrio, por isso que tem mais, mas então se eu sou livre e eu quero escolher então uma família X, eu não quero mais reencarnar por aqui não no Brasil, eu quero reencarnar, sei lá onde que tá legal agora, né, tá todo mundo no mesmo barcão, não tá legal, então, mas eu quero reencarnar na beira da praia. Eu posso reencarnar na beira da praia? À vontade. E quanto mais a gente evolui, mais responsabilidade a gente tem.
Então, o livre-arbítrio, essa livre vontade que a gente tem, a gente está atrelado a isso aqui. Cada ser está jungido por impositivo de atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para nossa vitória ou a nossa perda. A lei divina, alicerçada na justiça indefectível, na justiça perfeita, funciona em igualdade para todos. Está lá no livro Ação e Reação, do André Luiz. A cada um segundo as suas obras. Então nós estamos colados, juntos, por um elemento ali de atração magnética, que a gente não vai sair do círculo reencarnatório que a gente deve estar. A gente tem os nossos merecimentos, nós temos os nossos amigos, nós temos também quem nós fizemos mal, lesamos, que roubamos, que traímos, que dilapidamos o patrimônio, enfim. A justiça de Deus permite o reparo. E como? Reencarnando de novo. A pluralidade das existências, dos mundos, num só mundinho, numa só vida que é um sopro, é um piscar de olho, a gente já passou por aqui. Não dá para a gente reparar se a gente fez muita maldade, se a gente malbaratou as nossas horas, se a gente deixou de ser caridoso, se a gente deixou de ser empático, de acolher. Como que eu vou reparar em 70, 80, 90 anos? Não tem como. Então a justiça de Deus nos dar a oportunidade de reencarnação. E dentro dessa oportunidade de reencarnação, nós estamos atrelados por essa lei de atração magnética que faz com que a gente vai reencarnar dentro do círculo que a gente tem que reparar, ou temos alguns créditos, ou temos para ensinar. Aluno e professor sempre, né? Então, não precisa se preocupar, nem ficar feliz da vida. Ah, mas eu não gosto dessa família, eu não gosto dessas pessoas que eu convivo. Às vezes a gente não acha que é o melhor, mas é o necessário para que a gente possa tirar as casquinhas, tirar os pedregulhos que estão colados no nosso perispírito, na nossa alma, das dificuldades, das encrencas que a gente já vem construindo por aí. Então, fica tranquilo, você não vai reencarnar muito longe do que você já está hoje. E a doutrina espírita ensina que duas espécies são as dificuldades, as reparações, né? Se uma não é agora, não é nessa vida, claro que são de vidas passadas, né? A origem dos nossos males. Nós temos aqui, olha, as nossas criações mentais, né? Temos aqui o pensamento atuando a feição de onda, com velocidade muito superior à da luz. Lembremos de que toda mente é dínamo gerador de força criativa. O bem é a expansão da luz e o mal é a condensação da sombra. Todo tempo, todo minuto, só vale a pena a gente fazer o bem. E a gente tem essa oportunidade todo minuto da nossa vida, de estar renovando, de estar redimindo, de estar aprimorando, de estar purificando, de estar fazendo o bem. Mas nós temos o livre-arbítrio e a livre escolha. Então, tudo que a gente faz, partindo desse princípio, volta. Gente, olha a história de uma família muito rica, que resolveu passar um fim de semana num lugar muito belo, numa casa muito linda. E durante essa estada, esse final de semana, as crianças, os jovens brincando, um jovem caiu dentro da piscina. E todos ali tentando, não conseguiu. O filho do jardineiro, o Sr. Fleming, pulou na piscina e tirou aquele jovem. E aquele pai foi até o jardineiro e disse que ele queria reparar, porque o filho dele tinha salvado o filho dele da piscina, da morte. E ele queria reparar aquilo, pagar. E ele disse que não, que o filho dele fez o que qualquer outra criança poderia ter feito.
E ele disse, não, 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 eu quero reparar isso. Ele disse, então, o meu filho desde sempre, desde pequeno, ele fala que quer ser médico. E ele de pronto, ele fala, então, o seu filho vai ter a mesma educação dos meus filhos. E assim realizou. Ele estudou na melhor universidade, ele teve essa melhor educação, e nada mais do que o senhor Fleming, que descobriu a penicilina, e o senhor Churchill, ele daí um tempo, ele nem imaginava que ele estava dando a oportunidade daquela criança estudar, descobrir a penicilina, e mais tarde o Winston Churchill, ele teve uma pneumonia e se mobilizou ali toda a divulgação na Inglaterra para que conseguisse o melhor médico que existisse para levar até no Teherã que ele estava, para assistir ele na pneumonia. E quem foi? O Fleming. Então, e ele, quando saiu da situação, ele disse que é muito raro um homem ter 2 vezes a mesma oportunidade de agradecer quem salvou a vida dele, né? Por 2 vezes. Então, mal ele sabia que ele estava dando ali a oportunidade dele ter a condição de salvar o filho dele. Então, minha gente, só o bem vale a pena. Tem várias histórias, vários lados disso, mas não importa aqui. Se é a real ou não, a gente quis mostrar que o bem retorna, e o mal também. Tudo que você faz, volta. Então, vamos lá. Aqui a gente já sabe, né? Remontando-se à origem dos males terrenos, reconhece que muitos são consequência do nosso proceder. Então, como nós temos o livre-arbítrio, está aqui no Evangelho, depois que não vai dar tempo, né? Vocês vão lá no item 4, vamos estudar as causas atuais das nossas aflições. Pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa liberdade de escolha, mas ainda com um pouco de falta de responsabilidade, a gente escolhe, né? Às vezes o relacionamento abusivo, ou por benefícios, ou por dinheiro, a gente escolhe as uniões infelizes, né? A gente escolhe delegar a educação dos filhos, e depois é uma escolha. E nós temos o livre-arbítrio, estamos escolhendo fazer isso. E depois a gente vai ganhar e vai reter de retribuição, de retorno, as dores, né, as angústias. Quantos e quantos pais não são infelizes porque delegam, porque deixam e vão colher mais tarde o quê? O que fizeram. Então é a lei de ação e reação, né, minha gente? Aqui não tem nem dúvida, né? Quantos vivem a vida, trabalham, juntando, no final da vida, de repente, tudo que juntou, gasta para adquirir um pouquinho de saúde, um pouquinho de ar que hoje a gente tem e respira gratuito. Aqui a gente está nessa oportunidade, quando a gente recebe um filho, um espírito, é para educar, né? E tem muitos males que às vezes a gente vê e acha que é injustiça de Deus. Poxa, mas essa pessoa não deu tempo de fazer nada. Então isso provém de uma vida, com certeza uma vida passada, né? Porque tem gente que foge das mãos delas até o ganha-pão diário, né? Tribulações, acontecimentos naturais que impossibilita a pessoa de trabalhar, de se sustentar. Se não é aqui, não deu tempo agora, é de vidas passadas, né? Então, tá aqui a semeadura, né? Nós somos livres para semear, mas nós somos escravos, com certeza, da nossa colheita. E vamos. Uai, deixa eu ver aqui. Agora deu certo. Então tá aqui, né? Deus nos permite, nós temos 2 estradinhas. Uma cheia de flores, coisas boas, ou uma cheia de pedregulhos.
A frase de Jesus é uma alusão à lei de ação e reação, né? Nós somos livres na semeadura e escravos na colheita. Então, vamos trazer um pouquinho, bem rapidinho, eu acho que a gente tem 2 minutos ainda, Luísa, para o momento atual. Vamos trazer aqui para a pandemia de verdade, o que a dor nos iguala, né? O que a gente está vivendo. Nós podemos cair no buraco ou nós podemos atravessar esse portal. Nós podemos ficar ligados a notícias 24 horas que nos deixa com a imunidade baixa, nervosos, angustiados, mas nós podemos olhar do lado, olhar para o próximo. Nós podemos fazer o trabalho de empatia e sentir agora, trabalhar as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos. Nós podemos atravessar esse portal, nós podemos sentir a vida e a morte, nós podemos valorizar os nossos companheiros. Nós podemos, se ver alguém triste, dengar, nós podemos aglomerar ou ficar em casa na medida do possível. Nós podemos sair para a rua, mas seguir todas as dicas, máscara, álcool, sem aglomerações, mas nós temos a livre escolha, e depois nós temos a colheita por obrigação. Nós somos escravos dessa nossa semeadura. Então fica essa reflexão, fica esse momento, para que a gente possa refletir, lembrar em Jesus, pensar em Jesus, e nesse momento, você que está com a sua garrafa de água, o seu copo, vamos pedir e lembrar de Jesus, que Ele mesmo disse, bem-aventurados os que têm o coração pacífico, brandos e boa vontade, que tem a boa vontade. Nós queremos te pedir nesse instante, Pai, por todos, que estamos todos angustiados, aflitos, doloridos, pelos nossos irmãos que já passaram para o plano espiritual, para os que estão aqui e que estamos aqui, nós te pedimos que entre na casa material de cada um, na casa espiritual de cada um. Jesus, entra no nosso lar, leva o ânimo, a coragem, a vontade de mudar, que os nossos desejos possam ser trabalhados, e a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio possa nos levar a um caminho que nos leva mais próximo de Ti. E esse caminho chama-se próximo. E assim nós também pedimos que os Espíritos possam fluidificar essa nossa água com remédio salutar e necessário, que possa acalentar a todos que vão fazer uso dela, levando a coragem, a força e o bom ânimo. E em Teu nome, Jesus, nós iniciamos. É em Teu nome que vamos finalizando, te pedindo mais uma vez, fique junto de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigada e ficamos em paz. Vamos em paz. São 5 os sentidos: olfato, tato, audição, visão e paladar. Cada um deles se encontra limitado a certos ajustes nos seres humanos. Nossas células olfativas distinguem geralmente os odores agrupados. Não somos capazes de identificar pelo cheiro, um por um, todos os elementos químicos de uma substância. Nosso tato se restringe ao toque nos objetos que obedecem à nossa mesma estruturação molecular. Não podemos, por exemplo, segurar a luz. O ouvido humano ouve os sons que vibram entre 20 e 20 mil vezes por segundo. Até os elefantes e baleias ouvem melhor. As cores que cabem em nossa retina são as do arco-íris, embora o espectro se estenda abaixo do vermelho e acima do azul. Raios infravermelhos e ultravioletas afetam a pele, mas são invisíveis aos olhos.
As papilas gustativas, como analisadores químicos, também não captam todas as infinitas sutilezas dos sabores. A maioria de nós fica apenas com doce, salgado, azedo, amargo. Nossos sentidos físicos não bastam nem mesmo para a percepção do universo material em que nos movimentamos, que dirá daquele espiritual que o transcende. Precisamos da sensibilidade, que é um sentido da alma. Feche os olhos, respire fundo, abra o coração. Ou se permita mergulhar na doçura inocente do olhar de uma criança. Pare um pouco para apreciar a lua e as estrelas, ou as miúdas flores do campo. A natureza, exuberante, dá testemunhos diários de Deus. Mas principalmente procure olhar para o sofrimento do mundo. A sensibilidade é uma das pontes para o divino, por ser também uma ponte para o próximo. Na tradição africana se diz que não adianta procurar Deus do lado de fora. Ele habita o coração do homem, quer dizer, em sua capacidade de sentir. Para enxergar mais largos os horizontes da vida, é preciso alargar os sentidos. Sempre que possível, ouça com atenção as pessoas, olhe para elas com candura, toque-as com afeto e, principalmente, procure ser sensível às suas dores, sonhos e desejos. É da literatura infantil que vem a mais doce expressão dessas verdades. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração.